Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Contramundo. Nesse vídeo eu quero fazer a apresentação de mais um livro. O livro que eu quero apresentar é esse aqui, do D.A. Carson, A Intolerância da Tolerância, publicação da editora Cultura Cristã. Estava pensando aqui em Casa Editora Presbiteriana, é o nome antigo da Cultura Cristã, né? O D.A. Carson, o Donald Carson, ele é muito mais conhecido no meio teológico pelos seus comentários no Novo Testamento. Carson é hoje considerado a maior autoridade em Novo Testamento no mundo, né? Mas desse livro aqui, nós não temos uma obra sobre Novo Testamento. Nós temos uma obra sobre, na verdade, sobre apologética. Como o título sugere, Carson quer trabalhar nesse livro com dois conceitos de tolerância. Um conceito mais antigo, o conceito original de tolerância, e um novo conceito, ou como a tolerância tem mudado de significação. Como hoje ser tolerante ou tolerância significa algo bastante diferente do que significava muito tempo atrás. O conceito tradicional de tolerância, para Carson, é aquela tolerância que entende que todas as pessoas têm o direito de dizer basicamente o que elas pensam. Todas as pessoas têm o direito de expressar com as suas palavras, enfim, com argumentos, enfim, a sua cosmovisão e tentar convencer as outras pessoas disso. Todas as pessoas têm o direito de fazer isso e não devem ser privadas desse direito à força, principalmente pelo Estado, né? Isso é o conceito tradicional de tolerância, que inclui o direito ao proselitismo. É isso que Carson diz no seu livro. Esse conceito antigo e tradicional de tolerância, que vigorou no Ocidente e tem vigorado de alguma maneira, ao contrário do que acontece em boa parte do mundo oriental, esse conceito tem sido mudado. O novo conceito de tolerância não é mais todas as pessoas têm o direito de expressar a sua opinião, ainda que elas sejam divergentes, e isso vai gerar um debate entre as diferentes pessoas. O novo conceito de tolerância diz o seguinte: Carson diz que a nova tolerância vai aparecer de maneira multifacetada. Ela pode aparecer como uma forma de relativismo. Todas as opiniões estão corretas e você tem o direito de dizer a sua opinião, mas você não tem o direito de dizer que ela é a única que está certa ou que as outras estão erradas. Ela pode aparecer numa forma de, digamos assim, de proposta de impossibilidade de obtenção da verdade. Então ele vai dizer que algumas pessoas dizem o seguinte: de fato há apenas uma verdade, mas é impossível conhecer essa verdade. Logo, se não há garantias de que nós podemos conhecer essa verdade, não vale a pena abraçar uma das versões existentes no mundo como sendo a verdade e por isso rejeitar as outras. Então a primeira forma de nova tolerância é aquela que diz que tudo está correto, todas as opiniões têm razão em alguma medida. A segunda diz, não, nem todas têm razão, apenas uma tem razão. Se eu digo que isso aqui é preto e outra pessoa diz que é branco, obviamente, como são proposições distintas, só uma tem razão, mas nós não temos como saber quem tem razão, porque nós não temos todos os elementos de informação suficientes, necessários, para fazer uma afirmação apologética, categórica. Portanto, eu não tenho o direito de expressar a minha crença de que algo está errado, porque eu não tenho condições de garantir isso. Uma terceira forma de nova tolerância é aquela que diz que pode ser que exista apenas uma verdade e as outras, portanto, sejam mentiras. Falando de cosmovisões, né? Pode ser que existam maneiras de nós enxergarmos a verdade, mas nada disso importa. O que importa, na verdade, é que haja, e aí vem um outro grande conceito etéreo do nosso tempo, respeito, né? Tolerância é o tema do livro, mas respeito. Então, beleza, você pode até achar alguma coisa, você pode até ter a sua opinião, você pode até ter meios de provar, mas os sentimentos das pessoas são muito caros para que você expresse isso de maneira pública. Então, nessa última versão, você pode
pode até ter uma fé, mas sua fé é privada, você não pode levar ela para o espaço público. Carson mostra como essa ressignificação da tolerância, além de ser obviamente diferente do conceito clássico de tolerância, ela acaba se tornando em uma intolerância. Porque, de maneira muito curiosa, os defensores da nova tolerância, quando são confrontados na sua perspectiva de tolerância, se tornam bastante intolerantes. E eles não se tornam intolerantes na forma moderna do termo, mas sim na forma antiga. Ou seja, eles dizem que todas as opiniões devem ser defendidas. Mas se você diz que nem todas as opiniões estão corretas, o que é uma opinião, então eles se tornam extremamente intolerantes. No sentido antigo, eles tentam muitas vezes tolher pela força o seu direito à expressão e a dizer basicamente o que você pensa. Por isso, essa nova tolerância se torna intolerante. E aí, o título do livro, A Intolerância da Tolerância. Só para dar um exemplo de como nós estamos vendo isso acontecer, e o autor traz vários exemplos, principalmente no contexto dos Estados Unidos, mas falando um pouco do nosso país, do Brasil, para mostrar como isso está acontecendo. Eu não sei se o processo terminou, quero até conferir isso, mas a Ana Paula Valadão estava sofrendo uma ação de natureza civil, creio eu, por danos morais coletivos, porque na igreja dela, na Igreja Batista da Lagoinha, em uma programação voltada para os membros da igreja, ela não foi ao encontro dos ofendidos para gratuitamente dizer isso, ela falou que, eu não lembro exatamente as palavras, mas falou palavras contra, ela expressou a sua opinião contrária ao homossexualismo, chegou até mesmo a atribuir o surgimento da AIDS no gênero humano, na raça humana, ao homossexualismo. Eu não sei se isso é uma informação válida. Essa questão da origem da AIDS é meio que uma incógnita aí. Há debate sobre isso, nesse sentido que eu quero dizer. Mas ela sofrer um processo é obviamente uma atitude que visa tolher o direito dela a expressar a sua opinião. Se você olhar os vídeos, você vai ver que não há nada de ódio, não há nada de uma agressão gratuita, não há nada nem de jocosidade na fala dela. Então nós estamos vivendo essa mesma ameaça nos nossos tempos. Carson ele não consegue responder a todas as perguntas no livro, né? Por exemplo, quando ele tenta caminhar aí pela linha da tolerância e intolerância no que diz respeito à questão da política e do Estado, o que é que o Estado deve tolerar, o que é que ele não deve tolerar. Ele faz um pequeno passeio pela história da igreja, como os cristãos entenderam isso. É um passeio bem básico e ele não responde todas as perguntas que nós temos. E parece não ser o objetivo dele. Vale lembrar que o livro é a compilação de várias palestras de Donald Carson, principalmente em universidades americanas. Ele acrescentou algumas coisas, organizou, mas talvez até por isso o livro não se preocupe em fechar muitas pontas. Eu pergunto isso porque um teonomista, por exemplo, que acredita que, falando do teonomismo mais clássico, digamos assim, um teonomista que acredita que a lei civil de Israel deve ser aplicada ainda hoje pelos estados modernos, o que, por exemplo, resultaria na punição da blasfêmia, era algo que a lei de Israel, a lei civil de Israel punia, ele não irá encontrar no livro contra-argumentos assim elaborados em relação a isso, né? Porque um teonomista, ao ler isso, ele vai dizer exatamente, então a resposta é que nós apliquemos a lei de Israel. Já um cristão reformado de linha mais não teonomista, ou de um teonomismo moderado, se é que existe, que vai tentar traçar essa linha por outras vias, aquela questão das duas tábuas da lei, né? O Estado, com a substituição de Israel pela igreja, a atribuição do Estado seria a segunda tábua, ele também não vai encontrar um grande debate sobre essa questão no livro. Então, só para dizer que o livro não fecha muitas pontas, mas ele termina sobre essa questão
cosmovisão cristã do Estado, mas ele termina, eu achei isso muito interessante, no capítulo 8, ele traz alternativas para o futuro, as 10 palavras. Aqui ele fala com a igreja, especificamente, como nós cristãos devemos andar nesse mundo tão escorregadio quando se trata de nós expormos a nossa opinião. E aí ele vai dar algumas diretrizes, eu vou só citá-las aqui para terminar o vídeo. Primeiro, devemos expor a decadência moral e epistemológica da nova tolerância. Nós devemos mostrar que é uma contradição em termos. 2. Preservar um lugar para a verdade. 3. Expor a arrogância condescendente da nova tolerância. 4. Insistir que a nova tolerância não é progresso. 5. Distinguir entre a diversidade empírica e a bondade inerente de toda diversidade. 6. Desafiar a neutralidade e a superioridade ostensiva do secularismo. 7. Deixa eu achar o 7. Praticar e promover a civilidade. Muito importante esse conselho de Carson aqui. Porque muitas vezes a necessidade apologética que a igreja tem, a necessidade de guerrear pela verdade, não vem com uma capa muito interessante. É interessante, é muito adequada. É interessante perceber que, mesmo sendo firmes, é necessário manter a civilidade. Obviamente, alguns assuntos nós devemos tratar com a gravidade que eles merecem, aborto, por exemplo, mas é interessante ter a sabedoria de manter a civilidade na maioria das ocasiões. 8º, evangelizar. Carson mostra que, no fim das contas, a solução para o mundo é a conversão, e nós devemos apresentar o evangelho antes de tudo. 9, estar preparado para sofrer. E 10, agradar-se do Senhor e confiar nele. Gostei muito da leitura, A Intolerância da Tolerância, editora Cultura Cristã, Donald Carson, e recomendo realmente como um dos muitos livros sobre apologética cristã que são úteis para a nossa leitura. Por esse vídeo é isso. Nos acompanhe aí no canal, tem mais vídeos interessantes vindo por aí. E Deus abençoe você.